Saudações, vamos falar um pouco mais sobre o conflito entre a Federação Russa e a OTAN na Ucrânia. Vamos começar relembrando as causas do conflito, certo? Quais foram as causas do conflito? A tentativa dos Estados Unidos, quando eu falo Estados Unidos, eu também estou falando dos lacaios dos Estados Unidos, o Estado de Israel, o Reino Unido, perdão, a Europa, né, reunida na OTAN, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. Estados Unidos e lacaios, certo? A tentativa dos Estados Unidos, né, do oeste coletivo, do mundo capitalista liberal, financeiro, de deter a civilização russa. Porque vem a civilização russa como uma ameaça. E estão corretos, a civilização russa é uma ameaça para eles. Por que a civilização russa é uma ameaça? Porque ela é autônoma, ela quer a independência, ela é nacionalista, ela não aceita os valores do Ocidente. Por isso. Exatamente por isso. Pois bem. Bom, forçar um conflito na Ucrânia, o que eles têm feito desde 2014, começaram a tentar antes, em 2004, na época da Revolução Laranja. Então, desde 2014, depois do Euromaidan, isso ficou muito mais claro. Forçar um conflito na Ucrânia é uma maneira de deter a civilização russa. Mas a civilização russa é, na verdade, representante de algo maior, que é a civilização ou conjunto de civilizações eurasianas. Nós temos o Irã, certo? Nós temos a China, em graus um pouco menores de autonomia, os árabes, a Índia, então, o próprio Paquistão, mas o Paquistão é tipo um Egito asiático, né? Uma nação que não tem muita autonomia, é um cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos, com um pouco mais de liberdade do que o Egito. De toda forma, a questão permanece. Tentativa do Ocidente de conter a civilização russa. A civilização russa, como a civilização chinesa, os eurasianos, de um modo geral, eles representam uma ameaça ao capitalismo liberal, que é a apátrida. Num capitalismo apátrida, a ideia de uma nação autônoma é perigosa, certo? É perigosa. Muito mais do que, do que combater socialismo, os Estados Unidos sempre combateram o nacionalismo. O Omar Trujillo, no Panamá, aprendeu da pior forma o que é isso. O que os americanos são capazes de fazer contra governos nacionalistas. Eles têm muito mais medo do nacionalismo do que do comunismo, até porque o comunismo nunca existiu. Existe e existiu o socialismo, o comunismo não. Mas eu não quero debater sobre isso especificamente. A ideia aqui é entender por que os Estados Unidos acossaram a Federação Russa na Ucrânia. Explicamos também as razões da Ucrânia no conflito. Ela quer tomar para si territórios que nunca foram delas, nunca foram habitados por ucranianos. Porque, na boa, gente, a Novorrússia sempre foi russa, nunca foi ucraniana. A Ucrânia foi um país inventado na década de 1920 por Lenin e que só se tornou independente pela primeira vez na história em 1991. Ucranianos são os habitantes essencialmente da Galícia e da Malorrússia Ocidental. Na Malorrússia Central eles já começam a ficar raros. E na Novorrússia, não existe ucraniano. É uma área russa. Cidades fundadas por russos, tomadas pelos russos aos turcos. Tudo criado por governantes russos. Não tem nada de ucraniano lá. Eles estavam querendo tomar para si um território que nunca foi deles. Certo? A Rússia originalmente estava interessada apenas em defender os povos que habitavam esses territórios. Agora, as ambições delas são um pouco mais fortes, vamos dizer assim, né? Um pouco maiores. Bom, de toda forma, a questão subjacente é essa. Mas existe uma outra questão que é dinheiro. Como assim dinheiro? Aos Estados Unidos restaram duas indústrias. Armas caras, e basicamente inúteis, e hidrocarbonetos. Estados Unidos vendem armas caras e basicamente inúteis para o mundo inteiro. Certo? Tipo jato F-35, F-16, né? Coisa que o Sukhoi, o MiG faz por 1/3 do preço e 2 vezes mais qualidade. Mas eles vendem para os parceiros ocidentais. Né?
Tá, ok, é uma fonte de renda importante para os Estados Unidos, uma das poucas indústrias que ainda restam a eles. A outra é a dos hidrocarbonetos, mas eu já expliquei, os hidrocarbonetos americanos são de depósitos de xisto, então eles são caros, certo? Eles são muito mais poluentes. E os Estados Unidos estão isolados do mundo, no continente americano. Não está conectado à grande massa de terra, a hinterland, né? Que o nosso colega da geopolítica, Mackinder, tanto falava. Então, estão distantes. Estar distante da hinterland é bom quando você está pensando em defesa, mas quando você está pensando em comércio, não. Então, qual foi a razão deles? Olha, a Rússia é um dos maiores produtores de hidrocarbonetos do mundo, são 3 grandes produtores de hidrocarbonetos do mundo. A Rússia, os árabes e os próprios norte-americanos, não só estadunidenses como canadenses. Então, são os 3 grandes polos. E o Brasil estava ressurgindo, até o ex-presidente Michel Temer, golpista, né? Jair Bolsonaro e o ministro dele, Paulo Guedes, entregarem o pré-sal para os estrangeiros, está entregando a Petrobras para os estrangeiros, refinarias para estrangeiros, dutos para estrangeiros. O Brasil era uma 4ª potência, digamos assim, no petróleo. Deixou de ser. Mas quem sabe, né? Vamos derrotar a primeira, fechar as portas do inferno, depois a gente começa a pensar no céu. Enfim, os Estados Unidos não conseguiriam vender gás natural e petróleo para a Europa porque não são competitivos. Mas elimine a Rússia da equação e eles se tornam competitivos, porque sem escolha. Porque eu vi uma teoria muito interessante que relacionava isso que estava acontecendo a uma espécie de grande reset. O que é o grande reset? O discurso do fim da história, do fim do socialismo, alimentou o neoliberalismo que destruiu os direitos dos trabalhadores. O grande reset seria o passo seguinte, destruir a classe média. Como é que você faz para destruir a classe média? Eleva o preço de tudo que ela necessita, carros, recursos naturais, né, produtos industriais e combustíveis, a um patamar que ela só vai ter dinheiro para pagar, certo? Você eleva o preço do gás em 10 vezes. Quanto que vai sobrar? Torna o carro um artigo de luxo. Então, com isso, você afasta a possibilidade da classe média se expandir e reduz ela ao precariado. Ficariam, no fundo, uma espécie de feudalismo financeiro, com 2 classes sociais apenas. 3, na verdade. Os bilionários, né? Os lacaios militares, a polícia, o serviço de segurança, né? Para oprimir a maior classe, que são os novos servos, os novos escravos, que é a antiga classe média, que vai ser reduzida ao precariado, e a classe trabalhadora, que vai ser reduzida quase ao lumpen. É isso o desejo deles, o grande reset é isso. Então, é importante para essa estratégia elevar enormemente o preço da energia, porque aí você eleva enormemente o lucro dos acionistas. Gente, é só ver o que está acontecendo na Petrobras. O povo brasileiro perde, a economia brasileira perde, todo mundo está perdendo, mas alguém está ganhando dinheiro. Quem está ganhando dinheiro e muito? Os beneficiados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, os acionistas, principalmente estrangeiros da Petrobras. A Petrobras está endividando o país, a Petrobras não, o governo federal comandado por Jair Messias Bolsonaro está endividando o país, a taxa de 80 bilhões de reais num semestre, para subsidiar o preço da gasolina, sem ter que necessariamente reduzir o ganho dos acionistas estrangeiros, que é a prioridade desse governo. A prioridade desse governo é o ganho dos ricos, dos acionistas estrangeiros da Petrobras. Por isso eles inventaram uma política de preço que infla artificialmente o preço do petróleo. Como se o Brasil, que pelo menos era, né, autossuficiente em petróleo, tivesse que seguir preço internacional. Por que tem que seguir se o petróleo é nosso? Não tem razão nenhuma para seguir, a não ser que haja uma razão, e há. Garantir os lucros fabulosos dos acionistas da Petrobras, que são principalmente estrangeiros. Isso tem que ser mudado. Que eu não estou votando, não votei no Lula, e não vou votar de novo no próximo turno para ele manter tudo como está. Certo? Mantendo a carta de desfiliação minha do PT, no outro dia, vai para a sede do diretório. É inaceitável, inadmissível, intolerável que essas políticas de preço que beneficiam apenas rentistas se mantenham. Então eu espero, sinceramente, que o PT não faça isso. Desfaça e, de preferência, renacionalize a Petrobras. Até porque nós estamos no mundo em guerra. Os Estados Unidos hoje destruíram a Europa. Amanhã, facilmente, eles nos destroem. Quase conseguiram isso com a eleição do pedófilo seguidor de Baphomet para a presidência da República.
né? Quase conseguiram, chegaram muito perto. A resistência do nosso povo é que impediu. De toda forma, a guerra é isso. A guerra econômica. Fizeram a guerra por dinheiro, para forçar a Europa a comprar gás e gasolina cara dos Estados Unidos. Como benefício colateral, destrói a classe média, os pequenos comerciantes europeus e deixa espaço livre para as grandes corporações americanas entrarem na Europa e subjugá-la. A Europa está em caminho de subdesenvolvimento. Certo? O Brasil já esteve em caminho de desenvolvimento antes do golpe, patrocinado pelo Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais, e executado pelo Cunha, né, Eduardo Cunha, então do PL do Rio de Janeiro, PMDB do Rio de Janeiro, né, e o golpista Michel Temer, também do MDB do Rio de Janeiro, cujas políticas foram até exacerbadas pelo atual traidor-mol da nação, acusado de seguir a Bafomé e praticar coisas que a lei brasileira condena veementemente, o Zaire, né? É isso. A guerra é sobre isso, destruir economias para favorecer a economia dos Estados Unidos, que não consegue competir com a China. É isso. Qual foi o motivo da guerra? Os Estados Unidos não conseguem competir com a China, porque transferiram todas as indústrias para lá, e aí eles restaram duas indústrias: hidrocarbonetos e armas. Armas caras, ineficientes, hidrocarbonetos caros. Mas com a guerra você consegue vender isso tudo. Então é isso. Essa é a situação que nós vivemos, do ponto de vista geopolítico. Certo? Se inscrevam no canal. Tenham todos um ótimo dia e até mais.